Quando se está só, você só pode contar consigo mesmo. Não há conselhos, nem apoio, nem milagres caindo do céu. É você e a sua fé. É você e os seus princípios. E se souber da maneira certa lidar com as suas obrigações e responsabilidades, desviará dos problemas e conquistará o melhor para si. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Falta de consideração. Você ajudará, aconselhará, será um excelente amigo ou um ótimo profissional. E em muitos casos, fingirão que você não fez nada demais, principalmente nessa questão de amizades ou relacionamentos no geral. Não terão consideração alguma com o seu tempo e nem com a sua disposição. E sabe o que acontece quando você decide finalmente cair fora, cortar o contato e seguir o seu rumo? Vão atrás, te enchem de elogio, mostram o reconhecimento que não mostraram antes, dizem que te amam, que você é incrível, que vão mudar, te pedem desculpas. E caso aceite essa lorota, adivinha o que acontecerá? A mesma situação do passado. O ciclo recomeça. Sendo assim, quanto mais chances dá para as pessoas, maiores serão as brechas para te deixarem na mão ou te prejudicar. Vão te usar, te enganar, manipular. Farão joguinhos psicológicos. E depois, quando te prejudicam, quando finalmente te derrubam e você se cansa, pedem desculpas, mais e mais discursos. E ao se deparar com essa falta de consideração e até perigo, apenas não olhe, siga o seu rumo, mantenha a decisão, já que gente assim que não te dá o devido valor, não dará valor nunca, e não há por que permanecer ao lado, obviamente. Nenhuma distração vale mais do que a sua paz. Você sai de casa, interage com pessoas que na realidade nem gostaria, gasta dinheiro em vícios, hábitos ruins, em um momento mais do mesmo. E quando chega em casa, percebe que toda aquela expectativa de descontrair e esquecer dos problemas não adiantou de nada. Não importa se é um jogo de futebol, um barzinho, um show de música, um encontro entre velhos amigos. Você vai percebendo que tudo está ficando mais do mesmo. Não porque a mediocridade dominou, mas porque a criatividade e personalidade se extinguiu, como também a cultura da massa e o pão e circo se intensificaram. Então vai por mim. Não é que você deve nunca sair de casa, porém seja seletivo. Não saia todo final de semana em busca das mesmas coisas de sempre. Priorize uma distração que de fato vale a pena. Selecione momentos que possuam um alto grau de serem diferenciados. E se enriqueça de personalidade, em vez de só seguir a tendência da maioria. E quando não tiver nada para fazer, corrija-se dessa mentalidade, porque há sim inúmeras opções para fazer sozinho. E nenhuma distração exterior valerá mais do que a sua paz quando compreender a graça de estar só e o poder da sua própria companhia. Vai por mim. Ao programar a sua mente para se interessar em hábitos dentro da sua solitude, você passará a sentir prazer em estar consigo mesmo e entenderá o real valor desse estado existencial. Sem ninguém por perto, sem barulho, pensamentos fluindo de um jeito bom. Isso é um momento saudável entre você e você mesmo. Portanto, valorize e esqueça distrações que só te levam para a mesmice e que, inclusive, te fazem gastar dinheiro à toa, pois a sua paz
O seu silêncio, sua própria companhia, não te cobrará nada e te entregará tudo caso tenha compreensão suficiente para enxergar as possibilidades e ideias. A sua ausência te valoriza. Sabe, as pessoas costumam achar que só de se ausentar já criará algum efeito valioso em suas direções, que as pessoas logo perceberão seu afastamento e ficarão curiosas da noite para o dia. Mas não é bem assim. E o efeito certamente não é imediato. O que ocorre é que quando se ausenta, você tende a reparar nas suas necessidades e obrigações. Você percebe o valor de mudar e se aprimorar. E nesse caminho, nessa decisão de se tornar melhor, permanecendo com seu próprio tempo e desempenho, te transformará em um indivíduo completamente diferente de antes. Você irá evoluir no quesito mentalidade e postura, pois se afastará do que não presta ou daquilo que não tem utilidade alguma e dará ênfase para a sua realidade. E nessa decisão, de pouco em pouco, revelará para as pessoas, sem nem precisar falar nada, a sua evolução. O modo como se comportará, as responsabilidades que carrega, a postura séria, a calma em sua fala e atitude. Você demonstrará um controle e sabedoria amplo, e conforme as pessoas ao seu redor forem percebendo isso, é aí que o interesse será gerado, e você passará a atrair naturalmente pessoas ao seu redor, querendo saber o que faz, como mudou tanto, qual é o segredo, e assim por diante. Ou seja, irá gerar uma influência, uma aura ao seu redor, e não será uma atenção forçada ou indesejada. Será uma atenção gerada por admiração e interesse, que caso queira aproveitar, aproveitará e trará facilidade para os seus objetivos. Caso não queira ou nem precise, ainda assim terá a admiração e a aura de ser alguém diferenciado. Logo, não é a ausência em si que te valoriza, mas sim o que você faz diante dessa ausência. É o ato de sozinho, sem ninguém, sem expectativas, estabelecer métodos e objetivos que irão elevar a sua mentalidade e conduta. É o ato de, sem esperar nada de ninguém, no fim ganhar o interesse e a admiração dessas pessoas, dependendo até o respeito. Não porque você queria isso, mas porque as suas ações naturalmente trouxeram a você esses benefícios. Portanto, livre-se desse lixo moderno ao seu redor, desse excesso, dessas preocupações excessivas. Apenas afaste-se por um tempo e dedique-se ao seu bem-estar e evolução. Não tem erro. Quando fizer isso, pode até ser que não terá um avanço absurdo, mas com certeza garantirá mudanças benéficas para o seu rumo. Saber dizer não é essencial. Se você não passar uma mensagem para as pessoas daquilo que podem ou não podem contigo, do que devem ou não fazer ao seu lado, das regras que precisam seguir para minimamente te respeitar, se não deixar bem claro, logo te tratarão de qualquer jeito. E não é que você deve ser cheio de regrinhas, um chato que as pessoas precisarão de um manual para lidar. Não é isso. Mas não seria bom se as pessoas não brincassem em exagero contigo? Ou não te pedissem direto a mesma coisa? Ou até soubessem a hora de respeitar o seu silêncio te deixando em paz? Pois é. E por que acha que não fazem isso? Por que será que não fazem o básico quando estão contigo? Pois talvez você fala demais quando deveria não falar nada. Você diz sim quando deveria dizer não de imediato. E comenta coisas sobre os outros que provavelmente não gostaria que comentassem sobre você.
A realidade é que o respeito e os limites começam a partir do que você faz e demonstra. As brincadeiras excessivas, os pedidos toda hora, as fofocas e falação, isso talvez só aconteça ao seu redor porque você permitiu e ainda refletiu esse mesmo comportamento. E mesmo que não tenha feito isso, te pergunto, e a coragem de dizer um não sem receio de desagradar? E o ato de falar com firmeza, afirmando uma posição, mesmo que isso te custe a amizade ou relação de alguém? Porque por mais que queira manter todos em sua vida, em determinadas circunstâncias o caminho irá se dividir. E se você não for firme e sábio o suficiente para seguir o que é melhor para você, sem medo de desagradar, então viverá nas sombras e tendências alheias. Enfim, tenha noção de quem é. E o dever de demonstrar para os outros a sua atitude, e portanto a atitude que as pessoas devem possuir ao seu lado. Você aprende bem mais no silêncio. Concentração. Nada de barulho. Só você e os seus pensamentos. Com um tempo necessário para refletir nas pendências do seu rumo. Na boa, se você passa um tempo sozinho e não aprende nada, principalmente sobre si mesmo, então vive da maneira errada também. Ou se distrai em excesso. Porque quando se está só, você tem um contato mais próximo com a sua mente e finalmente escuta o que já deveria ter escutado há meses. Entenda, na vida você precisa dessa análise, dessa aproximação de antecipar escolhas, corrigir erros, focar no progresso. E ou você leva a sério escutando a si mesmo, ou viverá sempre com pendências e erros marcando a sua vida de forma negativa. Organização é a base da disciplina. Sem organização não há progresso nenhum. Se você não administra bem o seu tempo com os seus objetivos, os seus hábitos com a ordem da sua rotina, então viverá enrolado, tropeçando em seus deveres e caindo em distrações. Já que a organização é a base para uma mente saudável e funcional. Pode reparar? Teste ficar em um quarto bagunçado, com horários confusos, sem ordem naquilo que faz em seu dia. Verá que logo piorará o seu desempenho, até perdendo a sua sanidade, já que organização em si não é tudo, mas é um dos pilares que sustenta a sua base de crescimento. É a mentalidade que dará ordem e equilíbrio, facilitando o seu rumo, pois quando você organiza, limpa o seu caminho, diminuindo as chances de tropeçar, obviamente tudo irá fluir melhor. Logo, não precisa ser detalhista demais, ou muito metódico com horários, mas administre bem o seu ambiente, tempo e dever. Junte esses elementos essenciais da sua vida e defina uma ordem na qual obterá benefícios diariamente com o que faz, além de limpar para valer todo o excesso e caos da sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.